Então, Juliana, eu estava falando aqui um pouquinho da Cognitiva, né? A Cognitiva, ela é uma clínica aqui de Belo Horizonte e a gente trabalha com a terapia cognitivo comportamental. Eu sou psicóloga, né? Tenho especialização nessa área, terapia cognitivo comportamental. E a gente está nessa semana falando sobre modulação emocional, né? E aí eu pensei em falar sobre as grávidas, trouxe a Juliana, vou contar para vocês como a gente se conheceu, né, Juliana? Sim, Foi um ponto bom da quarentena, né, da pandemia. certeza. Então, eu conheci a Juliana através de uma indicação, eu estou grávida de 6 meses. E estava com muita dificuldade no início, né? Como acho que boa parte das gravidinhas aí. E aí me indicaram o trabalho da Juliana. A Juliana está em Natal, né, Juliana? Isso. E aí, com esse momento agora da pandemia, os nutricionistas podem atender online. Então, aproveitem quem está aí, quem está precisando de acompanhamento, que a Juliana ela pode dar esse apoio. Assim, para mim foi fundamental, com certeza, o teu acompanhamento, Juliana. E eu Ai, queria que que você se bom. apresentasse, falasse um Tá. pouquinho, né, de forma breve Vou me aí sobre apresentar você. aqui para quem não me conhece, né? Como tem seguidores tanto meu quanto da clínica. Primeiro, Lari, quero agradecer imensamente, tá? Você e a clínica por terem me convidado aqui para participar dessa semana de modulação, né, de emoções, que é um tema tão importante e tão recorrente na minha prática clínica, inclusive, né? Recebo aí, a gente vai Uhum. conversar muito sobre essas emoções, até abri caixinha lá de pergunta, o pessoal interagiu bastante. Eu sou nutricionista, tá? Formada pela São Camilo, em São Paulo, e eu sou pós-graduada em nutrição materno-infantil pela FAPES, tá? Então, foi um prazer te atender. Hoje mesmo eu mandei sua evolução, mostrei para você o quanto que seu ganho de peso ele está sendo positivo, né? E o quanto que você conseguiu modular aí também essas vontades, né? Que a gente vai falar bastante aqui hoje. Então, isso é muito Sim. importante, principalmente quando a gestante está aí um pouco ansiosa, né? E que precisa realmente ajustar algumas coisas ao longo do dia, né? Organizar, que a gente fala assim. E é isso, é um prazer estar aqui dividindo com você. E é bom que você, né, como gestante, grávida, você está com 23 ou 23. 24? 23 23. semanas. E você, como gestante, também dividir as suas emoções, né? Aí, que Sim, você também sim. tem passado. Vivendo na pele, né? Na O tema pele, da live. exatamente. Inclusive, eu atendo muito, eu tenho muitas pacientes aí em BH, adoro as mineiras. E você não é mineira, né, Lari? Você é Não, eu sou de Belém. paraense, eu sou de Isso. Belém. E foi uma amiga de Natal que fez a ponte. Mas que bom. Foi. Uma amiga As de consultas Natal te online conhece têm daí. contribuído muito para esses encontros e para essas conexões e essas trocas aqui, né, que são bem importantes. Sim, permite muito. Se não fosse essa possibilidade agora, né? Eu não poderia ter feito acompanhamento com você. Então, eu Que bom, fiz, eu que cheguei agradeço aí, isso, né? Assim Luciana. que eu descobri que estava grávida. Olha a Luciana falando aí comigo, minha Ah, olha aí psicóloga. quem fez a ponte. Que legal. Luciana, obrigada, viu, Luciana? E eu fiz um acompanhamento, assim, que eu descobri que estava grávida, mas assim, eu confesso que eu não fiquei muito satisfeita, né? E aí eu, conversando com a Luciana também, que está grávida, a gente vem trocando figurinha. E depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso, quanto que é importante, né? Você manter essa rede de Isso. apoio com pessoas que estão nesse mesmo momento que você. Então, trocando figurinha com ela, ela me indicou o seu trabalho, e aí com Que certeza eu tive legal. uma evolução assim bem boa, por mais que eu tivesse já uma experiência com a alimentação mais saudável, já tivesse mudado muita coisa da alimentação, mas é totalmente diferente a gravidez, né? É tudo novo, é um momento É. novo, é um pouquinho do que a gente vai falar aqui. Então, por mais que a gente Agora conta saiba que aí, a gente. só conta aí pro pessoal. Eu quero saber se você passa fome com o meu plano alimentar ou Não, vontade, tá? não. Isso é importante falar. Não, não, estou super bem, assim. E isso ajuda muito, né, de você realmente conseguir comer, porque eu tinha muita dificuldade em relação à alimentação mesmo, principalmente aqueles primeiros meses em que a gente fica enjoado, que a gente não sabe o que Sim. comer.
E aí, assim, foi fundamental. Eu estava já no final do primeiro trimestre, né, Juliana, quando eu te procurei. Sim, sim. Mas ainda no início do primeiro trimestre eu ainda tive enjoo, então assim, foi fundamental fazer esse Legal. acompanhamento, porque eu tinha dificuldade de comer salada, né? E eu sempre comi salada muito bem, não tenho dificuldade com verdura, com nada, mas na gravidez eu comecei a enjoar. Então, É, aquelas estratégias, né, que a gente vai falar um sim, pouquinho sobre elas depois, mas essas estratégias ajudam muito quando você tem um acompanhamento. Senão você fica realmente refém, né? Refém do sim, sim. industrializado, né? E Do que assim, você consegue comer. e isso que você falou é algo também que a gente pode até abordar aqui, essa questão dos enjoos e das náuseas, né, nesse primeiro trimestre, dos enjoos matinais ao longo do dia, porque a mulher, ela se sente muito culpada, né, principalmente a mulher que consome saladas, legumes, e que aí ela tá enjoada, ela não consegue comer, e a gente precisa respeitar esse momento, sabe? Uhum. É necessário respeitar essa individualidade dela, é necessário respeitar essa aceitação. Então, a gente consegue fazer algumas estratégias aí, bolar algumas, né, ao longo do dia, para justamente conseguir atingir esse aporte, tá? Mas a mulher não pode se sentir culpada porque tá tendo Uhum. enjoo e não pode se alimentar. Então, isso é bem importante e bacana também falar. Por isso que o acompanhamento é primordial, assim, justamente para você saber como que você pode direcionar, né, o seu dia, sua alimentação e suas refeições. Exatamente. E aí eu fiz algumas enquetes, desde a semana passada, você tem feito também, a gente tem compartilhado Sim, algumas coisas, né? E uma das coisas que apareceu, por exemplo, é que 70%, 75% das gestantes têm dificuldade em relação à alimentação, estão tendo dificuldades ou tiveram durante a alimentação. E aí eu tá. pedi para elas pontuarem quais foram as maiores dificuldades, né, que apareceram. E aí Tá. apareceram dificuldades em relação a cozinhar, tanto por indisposição quanto por não saber. Porque Tá. agora a gente está no momento, né, que tem quem tinha ajuda agora não tem, né? Muitas tiveram que dispensar a alguém que fazia Sim. comida, enfim, por não aguentar sentir o cheiro. Então, eu, por exemplo, tinha dificuldade em relação a cozinhar por conta disso também, Do por conta do cheiro, cheiro. O né? cheiro me incomodava. Outras dificuldades é se alimentar bem, se alimentar com qualidade, né? Comer realmente nutrientes que facilitem, né? A questão Tá. Vou da anotando aqui para não saúde, o esquecer. desenvolvimento do feto. Muitos enjoos. Hum. Vontade de comer doce é assim, o que é unânime, apareceu para acho que 80% foi vontade de comer doce, a gente vai falar sobre isso. Vamos sim. Falta de contato social, né? Agora por conta do momento da pandemia, insegurança em relação à pandemia e a mistura de emoções, né? Sim. Especialmente relacionadas à ansiedade, medo, insegurança. Então, vou fazer assim um pequeno histórico, né? De como é que é essa Tá. questão das emoções. E aí depois eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente do que tem chegado no consultório para você, tá? Certo, Então, perfeito. assim, a gravidez, ela tem uma série de alterações para nós mulheres, né? Tanto hormonais quanto emocionais. Muitas vezes essas emoções elas são atribuídas às questões hormonais, mas na verdade, além da questão hormonal que realmente é presente, é muito forte, é um fato, né? Não tem como a gente não levar isso em consideração. Mas a gente tem que entender também que é importante a gente saber que essas emoções elas acontecem, a gente aceitar, acolher esse momento, né? Porque, como você falou, a questão da culpa. Então, às vezes a gente se Sim. sente culpado por estar sentindo aquilo, é, enfim, é uma mistura de emoções realmente. E, na verdade, o que a gente experiencia é um momento novo, né? De muitas mudanças. Então, a gente não sabe como lidar com essa experiência. É uma experiência nova para a gestante. E as emoções que aparecem, principalmente, são medo e ansiedade, né? Não sei se você percebe isso no consultório, se isso é o que mais aparece para Sim. você, mas assim, até mesmo quando a gente vai para a literatura, é isso que aponta assim, as emoções predominantes. Sim. A gente fala também tristeza, Ansiedade culpa. do que pode ou não comer, né? Do que deve não Uhum. comer, do que é permitido, proibido. Então, geralmente chegam realmente com essas queixas. Sim, frustração, né? Por não estar vivendo aquele momento mágico que sempre sonhou assim, começar a enxergar ele
com outro olhar, né? Diferente do Sim, que achava que ia ser bonito, que ia ser lindo. Então, isso acaba, essas emoções da ansiedade, do medo, da frustração, acabam ofuscando a emoção da alegria desse momento. E muitas grávidas acontecem não curtindo, né? Não, pelo menos não plenamente esse momento. Então, tem preocupações em relação à imagem corporal, sim, preocupação em relação ao companheiro, né? Às vezes a relação pode haver mudança na relação, preocupação com a criança, com aquele feto que está se desenvolvendo. Falta de controle, né, Juliana? Porque a gente fica sim. assim, sem controle nenhum do nosso corpo. Não que a gente tenha, né? Mas na gravidez a gente perde ainda mais, né? As mudanças no corpo, né? O ganho de Uhum. peso também, que é uma das coisas que Preocupação com esse é uma das ganho de primeiras peso. coisas. Aí, quanto que eu posso ganhar? Quanto que eu devo ganhar? Isso é muito individualizado, né? Isso vai depender de cada Uhum. uma, do estado nutricional que se encontra, no trimestre que se encontra, enfim. Então é muito particular isso também. Aí a gente observa também, por exemplo, nos primeiros meses, a angústia ela está muito relacionada à possibilidade de perder o bebê, né? Que é aqueles 3 primeiros Sim, meses, essa preocupação, né? Do que comer, do que é importante, de como vão ser os exames. Então, esses 3 primeiros meses, assim, acho que é um marco. E aí, a partir daí, a gente vê a preocupação com a formação do bebê, a questão das doenças, que também está muito relacionado com as ultrassons que a gente vai fazendo, né? sim, Ao longo da sim. gestação. E para o final, no estágio final, aí já vem aquela ansiedade, aquele medo em relação ao parto, anestesia, né? Quem vai fazer cesárea, aos cuidados com o bebê, a como vai ser esse pós-parto. Então, assim, estou dando esse histórico para vocês, só para vocês entenderem o quanto que muda, né? O quanto que esse mundo ele é novo para a grávida, o quanto que ela realmente perde um pouquinho do controle, né? Então, vem o medo de engordar, vem o medo de não dar conta do que está por vir. Será que eu vou dar conta? Como será que vai ser, né? Prever como vai ser meu bebê, como vai ser meu parto, como vai ser meu pós-parto. Enfim, como enfrentar esse desconhecido, como enfrentar esse mundo novo da Sim. maternidade. E agora a gente tem um agravante maior, né? Que é a Ah, pandemia, sim, com certeza. que tem São novos deixado. protocolos de segurança, né, que foram determinados aí e que geram também, né, esse medo e angústia. Sim, No tem momento de ir para o gerado. hospital, de não poder ter mais familiares ao lado, né? Isso Exatamente. tá mais Então, as restrito. mulheres acho que agora se sentem ainda mais inseguras. Além da insegurança normal da gravidez, fica mais ansiosa. Como é que eu vou fazer meu pré-natal, né? Então, a questão Isso. de como ir fazer as consultas, ter todo aquele cuidado. Então, por exemplo, eu tento ter o cuidado de ir nos primeiros horários. Então, a gente vai buscando estratégias para como lidar com isso, que a gente não pode só ficar focado no problema, né? É, A gente com tem que ver o certeza. que dentro dessa situação eu tenho controle e tentar controlar. Então, usar máscara, né? Tentar ir nos primeiros horários, ver, identificar o Isso. local, se é um local que vai muita gente. Por exemplo, o meu acompanhamento era a clínica era dentro de um hospital. Então, eu estou fazendo em um outro lugar, né? A minha médica atende em outro lugar, então eu migrei. Por conta disso, de não Sim. frequentar o hospital, né? E tem essa questão da sobrecarga de trabalho, que a gente sabe que muitas grávidas estão experimentando isso, porque você não tem mais quem tinha o apoio de uma mãe ou de uma empregada, de uma diarista, está tendo dificuldades agora, né? Sim. Não sei como é que está, assim, acho que isso varia de região para região, mas de forma geral, em algum momento, né, esse contato com essa pessoa, essa diarista, ela acabou sendo quebrado. E aí, Sim. às vezes, quem não mora com a mãe também, ou mora longe da mãe, né? No meu caso, por exemplo, que a minha mãe mora em outra cidade, então eu não estou tendo esse contato, não estou tendo esse apoio. Tudo isso É. influencia. Né? É Fora a outra preocupação com a realidade, né? economia, a preocupação com o emprego, né? Sim. Então, são muitas preocupações realmente que a grávida tem experienciado nesse momento. E eu acho que é importante a gente acolher, né? Esse Isso. momento, ela entender esse momento. Porque se a gente ficar só focado na emoção em si, a gente fica, né, sem imaginar, sem pensar na resolução de problemas. De Sim, como eu sem vou dúvidas. resolver essa E isso que situação. você falou, Larissa, é muito importante, porque assim,
eu mudei totalmente um pouco do meu atendimento, né, online, porque a gente precisa se adaptar à realidade atual. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu pergunto hoje em dia em consulta que a gente precisa, né, se adaptar a essa nova rotina. Então, precisa entender como que está sendo essa nova rotina em casa, né? Tanto da questão do trabalho quanto da aceitação, né, por determinados alimentos ou aversões mesmo que pode acontecer durante a gestação. E principalmente, outra coisa que você falou que chama atenção, esse trabalho excessivo, né, que muitas mulheres acabam trabalhando até mais em casa. E a gente tem que ter cuidado, porque trabalho excessivo leva a estresse. O estresse é um dos pontos fundamentais aí, que são muito relevantes, né, para que o bebê ele não tenha o ganho de peso adequado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Muitas vezes a mulher fala, não, mas eu tô comendo tudo certinho, mas o nível de estresse dela tá lá em cima, né? Então, isso é muito importante também, ter esse momento, desacelerar, né? Ter o seu momento. E é muito importante a gente entender essa nova rotina e aceitar essa nova rotina também, para que a gente possa adaptar e possa concretizar dentro dessa nova realidade, que é o principal. Então, essa questão, né, que foi um dos pontos que você falou aqui, né, de cozinhar, né, que o pessoal falou aí na enquete. Então, essa questão de cozinhar, né? É muito importante ter esse contato com o alimento. Até porque, assim, o ideal é que fosse feito esse contato e adoção aí de novos hábitos antes da gestação, né? No período de pré-concepção. Mas tudo bem, não adquirir novos hábitos na gestação ou no período de pré-concepção. Dá para adquirir na gestação? Dá. Você precisa se permitir, você precisa, né? Hoje acho que nunca é tarde, tô né? no meio da Nunca gestação, é tarde. dá O tempo, momento dá que você tempo. conseguir entrar em contato com isso já ajuda bastante. Bastante. E assim, o que você come, né, vai ser fator determinante aí para a formação do paladar do bebê, inclusive fator determinante no momento da introdução alimentar do seu bebê. Então, assim, você ter esse contato com a cozinha, você conseguir, você não precisa ser nenhum MasterChef, nenhum expert, mas você conseguir ir lá, preparar seu alimento, conseguir fazer uma receita que seja prática, fácil de fazer, mas que ao mesmo tempo seja nutritiva, né? Que você consiga aí não só nutrir sua vontade, mas também nutrir o bebê, ofertar para ele aí nutrientes que são necessários. Então é muito importante ter esse contato, sabe? Com você pôr ali a mão na massa realmente para você ir criando esses hábitos. E não precisa você criar e estabelecer 10 metas que você precisa atingir. Não, estabelece uma, estabelece duas, vai atingindo aos poucos, sabe? A longo prazo, vai fazendo pequenas mudanças, mas que vão fazer diferença. A questão de ter os alimentos em casa, né? Eu acho que é uma coisa que facilita muito, né? Isso. De Outra você coisa ter, que a gente para você falou não de fugir pro preparação. mais rápido, né? Que é abrir o pacotinho. Exatamente. Mas aí que tá o problema, aí que mora o perigo, né? Que o fácil pode sair caro no futuro. Então, assim, outra forma que a gente pode fazer vai na cozinha preparar. O que é que você pode fazer? Você pode mudar a preparação daquele alimento. A forma de apresentação daquele alimento é importante também. Então, você pode fazer, até mesmo para quem tá com enjoo, tá? O fato de você visualizar aquela preparação, aquela refeição é muito importante para sua aceitação e aderência. Então, você Estão falando variar o sobre preparo. refluxo. Estão perguntando sobre refluxo também. Refluxo na gravidez, como proceder, tá? Refluxo, ele pode acontecer muito no segundo trimestre, tá? Segundo, terceiro trimestre aí. O importante é que você... algumas dicas rápidas e básicas. Você não deitar logo depois que você se alimentar, não tomar líquido, tá? Junto com a refeição, porque o nosso estômago, ele só tolera 50 ml. Então, 50 ml é muito pouco. Então, se você toma suco com a refeição, vai atrapalhar esse processo de digestão e de absorção. Então, é importante aí que você também fracione suas refeições ao longo do dia e diminua o volume das suas refeições. Ajuda bastante também. Tem aquelas gravidinhas também que têm dificuldades de se alimentar, né? Ou porque estão com muito enjoo, ou porque às vezes não sentem vontade mesmo. Aí, como seria uma estratégia, Juliana, nesses casos? Tá. Como eu te falei, né? Mudar a preparação do alimento. Então, a gente pode apresentar o alimento, por exemplo, na forma de um hambúrguer, tá? Que vai ser mais convidativo. Na forma de uma torta de quiche, por exemplo. Então, assim, a apresentação é muito importante.
E assim, se minha paciente não está aceitando de jeito nenhum o que a gente traçou ali no plano alimentar, eu vou preferir que ela se alimente de algo que ela esteja aceitando no momento do que ela Uhum. não se alimentar, tá? O importante, a gente precisa se alimentar na gestação de 3 em 3 horas. Isso aí é regra básica, tá? Não dá para ficar muito tempo sem se alimentar. Até porque se você fica um longo período sem se alimentar, você vai ter mais enjoo, você vai ter náusea. Não sei se vocês Uhum. notam, mas quando dá 2 horas e pouquinho, se você não come nada, você já sente ali que vai dando uma náusea. Então, realmente, tem que fazer nem que seja um pequeno volume, uma pequena porção. E aí, na consulta, eu consigo arrancar ali dela alguma forma de... Eu capto alguma coisa que dá, sim, para introduzir. Mas, assim, esses alimentos com preparações mais convidativas, eles são bem mais aceitos, tá? Então, Uhum. digamos, uma massa com molho de tomate, de preferência que seja uma massa aí nutritiva, uma massa funcional, com a farinha de grão de bico, por exemplo, uma carne moída, um molho de tomate, um parmesão, se não tiver intolerância ou alergia, né? À proteína do leite, enfim. Então, assim, tem que ser refeições mais convidativas, que vai encher os olhos ali, até porque a gente come, né, com os olhos. Então, isso é bem Eu lembro, importante. eu lembro na minha consulta que você falou também um pouquinho sobre os sabores cítricos, né? Que a Ah, grávida sim. geralmente tolera bem, né? Sim, E sim, nos realmente, enjoos. em relação É, aos enjoos, as né? frutas mais cítricas, né? Abacaxi, kiwi, limão, água com limão, saborizar a água para conseguir beber água, porque tem muitas pacientes que não aceitam também, né? Tomar água. E água, assim, é o básico, a gente tem que tomar água ao longo do dia. Então, assim, colocar um limãozinho, consumir um abacaxi ali, até pelo processo de digestão, né? Da enzima bromelina que tem no abacaxi, tá? Que é naquele miolinho ali do meio. Então, isso é Uhum. importante a gente colocar ao longo do dia para ter uma melhor aceitação. Até mesmo, né, picolé aí de limão, aquele mesmo, com açúcar, isso mesmo. Ele vai aliviar, né, nos casos que não alivia de jeito nenhum. Então, a gente parte também para essas estratégias mais assim. Dá para fazer gelinho também em casa, tá? Com suco de melancia, água de coco, com um pouquinho de açúcar de coco, se você não tem problema com glicose na gestação. Então, por isso que tem que ser aí adaptado, individualizado. Mas, no geral, é basicamente isso que dá para fazer. Uhum. Se nada passar nos enjoos, dá para manipular, tá bom? Dá para fazer um manipulado aí, à base de gengibre, de vitamina B6, que vai aliviar. O importante é que essa grávida, né, ela consiga aí aliviar esses sinais e sintomas para que possa se alimentar, que é o intuito maior. Por isso que esse acompanhamento individualizado é fundamental, né? Por mais que a gente tenha muita informação na internet, receita, tudo, a gente tem acesso a muita coisa, mas cada indivíduo é único, né? E acho Sim, que o apoio da nutricionista, e na questão das emoções também, do próprio psicólogo estar atuando nisso, que sim, vai atuar exatamente no que você precisa, né? com Quais são as certeza. emoções que você está tendo dificuldade? Tentar identificar quais são os pensamentos que você está tendo em relação a isso. E em relação à alimentação, adaptar, né? Então, eu não tô tendo enjoo, mas o que você tolera, como você falou? O que Isso. dá para colocar? Estão perguntando aqui em relação a chá na gravidez. Ah, tá. É uma pergunta também bem recorrente. Eu até postei hoje lá no meu Instagram, depois vão lá ver nos stories. Eu postei 4 tipos de chás que eu indico na gestação, tá? Que são os chás mais calmantes. Mas esses chás, eles só devem ser consumidos após a fase embrionária, tá? E aí as quantidades, o horário que você vai tomar esse chá, seja para modular ali um estresse, seja para modular questões digestivas ou até mesmo mais calmantes, né, como um chá de camomila, por exemplo, para otimizar o seu sono, a qualidade do seu sono, desacelerar após um dia intenso em frente à tela, né, trabalhando, enfim. E aí, E assim, aqui que tá friozinho, aqui em BH, um chá faz diferença, viu? aí faz, né? Aqui a gente toma mais chá gelado, aqui em Natal, pelo Nordeste, mas toma os quentes também, que à noite é super bem-vindo. Então, assim, os chás, tá? Para ficar claro, que seja depois da fase embrionária e que seja aí um chá de boa procedência, chá de saquinho, tá? Tem que A ser. partir de que mês seria isso? Essa fase embrionária? Como eu vou falar de forma geral aqui, eu só libero depois das 12 semanas, tá? Ah. E aí, Uhum. dependendo da paciente, de cada caso, pode ser que libere um pouco antes. Mas, assim, para a gente Uhum. falar de forma De geral, forma depois das geral. 12 semanas, tá?
E aí, assim, que seja um chá de boa procedência, de preferência que tenha o certificado de orgânico e que ele seja de sachê, tá? Porque aquele outro que a gente compra a granel, ele é muito concentrado da erva. Então, o ideal é que seja do sachê. E os chás mais calmantes. Nenhum chá com cafeína, tá? Nem estimulante, como chá verde, nenhum desses. E em relação ao doce, que é o que mais Mas o que mais perguntaram, pega, né? o mais polêmico e o que mais pega. É o que todo mundo chega na consulta já falando, eu tô desesperada por doce, como que eu faço, como que eu devo fazer? Primeiro, para a gente entender um pouco, né, de onde vem tanta vontade de doce, né? Na gestação a gente sabe que o processo metabólico, ele é muito mais intenso, então ele requer uma demanda maior energética. E aí acaba que as pacientes, elas procuram compensar esse maior gasto energético, essa maior demanda energética nos carboidratos, né? Principalmente carboidratos refinados, processados, ultraprocessados, industrializados, né? E doces também, tá? Ó, vou falar depois de low carb para gestante. E daí, assim, acaba descontando muito nesses carboidratos e nos doces. E também está acontecendo no organismo uma maior secreção aí de cortisol, né? E uma menor secreção de serotonina. O cortisol, é o hormônio que ele está associado ao estresse. E a serotonina, ela está associada à saciedade, a bem-estar, né? O hormônio que está ligado aí à felicidade, digamos assim. Então, como tem esse desequilíbrio, gera também essa ansiedade, tá? E aumenta essa compulsão pelo doce. E aí tem três problemas aí quando tem essa compulsão pelo doce. Essa compulsão, ela pode desencadear em diabetes gestacional, ela pode desencadear num ganho de peso excessivo num curto período de tempo e ela pode afetar seu sono, tá? Então, como modular, né? O que fazer, que todo mundo quer saber dessa questão dos doces. E aí eu até separei aqui algumas coisas para vocês. O ideal, assim, eu gosto muito, eu não gosto de trabalhar com restrição. Quando a gente restringe, o paciente ele pode acabar criando uma compulsão alimentar, né? Então, o ideal que é que eu aconselho para quem está grávida e está com vontade de doce. Escolha e selecione um chocolate de boa qualidade. Que chocolate é esse? Um chocolate que tem um teor aí de 70%, 80%, 85%. Se você já está habituada, pode ser até mais, tá? Então, assim, 20 gramas por dia desse chocolate. Após as grandes refeições. Então, você pode incluir após o almoço, após o jantar, tá? E você já vai modulando a sua vontade pelo doce, tá? Tem muita gente entrando aí conhecida. E aí, com isso, a gente consegue modular a vontade de doce. Outra dica bacana, por que não colocar no seu café da manhã uma preparação aí, uma panqueca doce, tá? Que vai modular também essa vontade, né? No lanche da tarde. Então, dá para fazer muitas coisas. Usar o doce da fruta, por exemplo, da banana, a própria banana. A gente pode fazer, tem várias receitas. Dá para fazer bolo, dá para fazer panqueca, dá para fazer muffins, dá para fazer a banana com um pouco de, digamos, aveia, cacau, ou esses achocolatados saudáveis que a gente encontra no mercado. Sem açúcar, dá para colocar ali, né, nuts também, que vai dar uma saciedade. Dá para assar ela, grelhar, enfim. Aqui no Nordeste a gente faz muita cartola também. Dá para fazer ela em associação com queijo coalho, né? Aí em BH dá para fazer com o queijo de vocês, que é maravilhoso também. Enfim, dá para fazer uma diversidade de receitas, inclusive trocar esse açúcar refinado por um açúcar de melhor qualidade, como açúcar de coco. Claro que se você não tiver com a alteração na glicose, tá? Que o açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico baixo, ele é rico em vitaminas e minerais. E numa preparação, você usar o açúcar de coco, que ela vai ali numa preparação inteira, quando você for consumir, você não vai consumir muito desse açúcar. Então, pequenas trocas que fazem diferença. Até mesmo usar frutas secas para adoçar receitas, damasco, uva passa, tâmaras também. As tâmaras você pode comer com pasta de castanha, também pasta de nuts, né, que mata muito a vontade. Claro que todas essas pastinhas sem açúcar, tá? Por isso que o seu nutricionista que vai saber indicar aí as melhores marcas para você, que vai saber colocar quantidades também, porque não dá para sair também comendo um batalhão a tarde inteira, né? Tem que também quantificar isso, que é importante. É basicamente por aí, tá? Aí tinham perguntado da low carb. Tá. Perguntaram se pode. Como é?
Dieta low carb para gestante. Ó, teve uma que colocou na gravidez da minha baby, eu não vivia sem banana, salvava muito depois do almoço, exatamente. Então, se depois do almoço você tem uma vontade, você de doce, é ideal que você consuma através das frutas, né? E aí seu nutricionista vai colocar as quantidades, vai poder colocar, ele vai poder calcular ali para que você possa consumir ao longo do seu dia, né? Mas sem que isso altere no seu ganho de peso, né? Isso é bem Dá para importante. melhorar a qualidade desse doce, né, Juliana? Não precisa ficar Exatamente. 100% sem Exatamente. comer o doce, até porque, Não, não como você precisa. falou, realmente a restrição ela gera A a compulsão. compulsão. Eu Exatamente. trabalho com alguns pacientes com essa questão da alimentação e eu também sou contra essa questão da restrição, porque Isso. é automático. Você diz para o seu cérebro não comer aquilo, ele quer comer, né? Exatamente. Então, E acho que aí, melhorar a qualidade da alimentação, a qualidade desse doce que você vai consumir é o grande segredo, né? isso, com certeza. E assim, você se organizar e ter em casa, né? Porque se você não se Sim. organizar e não tiver em casa, você vai comer a primeira coisa que tiver, um biscoito recheado, um bolo com açúcar, né? Principalmente se ele tá ali na sua casa. Então, o ideal é que você possa selecionar também o que você tá levando e para dentro da sua casa, né? Isso é bem Uhum. importante também. Deixa eu falar da dieta low carb, que perguntaram se pode fazer dieta low carb na gestação. O que é que acontece? Na gestação, a gente não trabalha com restrição calórica e nem exclui nenhum tipo de grupo alimentar, né? O carboidrato ele é um grupo alimentar que ele deve estar presente durante a gestação também e deve fazer parte ali, principalmente os carboidratos complexos, né? Que eles são energéticos, são importantes aí, que façam parte do dia a dia da gestante. Então, assim, em alguns casos, a gente até utiliza uma dieta mais low carb com pacientes que têm diabetes gestacional, né? Com pacientes que estão no último trimestre de gestação, que a gente precisa diminuir volume, fracionar mais ao longo do dia. Mas essa low carb, ela tem uma quantidade, uma porcentagem de carboidrato, tá? A gente não exclui. Low carb é uma diminuição na quantidade de carboidrato, né? E não a restrição, porque muita gente encara a low carb como no carb e vai criando Uhum. também uma fobia, né? Assim, Uma um versão, né? medo do carboidrato, banana pode, né? E assim, isso é bem importante da gente estar falando, porque fica com medo de comer uma banana, de descascar uma banana e comer uma banana, mas não fica com medo de abrir um pacotinho e consumir a quantidade de sódio que tem ali dentro e de açúcar Uhum. também em vários outros produtos, tá? Então isso é bem importante ficar falando. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, Juliana, mas eu Tá acho que a cheio de gente pacientezinha respondeu aqui, todas. maravilhosos. Tô vendo umas gravidinhas aqui especiais também. Eu acho que não tem mais nenhuma uma pergunta. Tem mais alguma coisa que você queira pontuar a respeito de como essas grávidas chegam? Alguma situação específica? Assim, o que eu tenho notado muito agora é essa questão que a gente falou mesmo, de medo, angústia, futuro incerto, dessas emoções e principalmente de ansiedade. Mas Uhum. o que eu sempre falo, né? Assim, que eu sempre falo nas consultas, tenha calma, alguma coisa ou outra que a gente realmente ajusta. Muitas já chegam com hábitos alimentares formados, o que é maravilhoso. Outras a gente consegue conversar em consulta, né? Estabelecer algumas metas, que é importante, né, Larissa? Eu gosto muito de trabalhar com metas. Acho que Sim. a gente consegue, né, a metas a médio e longo prazo e atingindo ali, fazer uma troca ou outra que é importante. Mas o que elas mais, o que eu noto mais é que assim, elas vêm com a vontade, elas me procuram com a vontade realmente de fazer mudanças e de passar o melhor para o bebê, ofertar nutrientes ali para aquele bebê. E acho que isso é o mais importante de tudo, né? E manter a calma aí, tentar modular. Eu acho que quando a gente se organiza, quando a gente planeja, quando a gente sabe exatamente o que vai comer ao longo do dia, a gente consegue modular tanto fome, quanto saciedade, quanto emoções. Então, a gente tem que ter a rotina, tem que ter os hábitos. E não é uma alimentação atípica, fora da sua rotina, que vai fazer com que você seja uma mãe pior, que você não é uma refeição ali que vai privar nutrientes para o seu filho. Então, assim, o mais importante é isso, você saber
manter uma constância, uma resiliência ali ao longo da semana e você se permitir também no final de semana, sabe? Dentro das suas condições, né? Condições quando eu falo do seu estado nutricional, né? Do seu ganho de peso, que isso deve ser ajustado para que você possa sim ter essas refeições livres, ter esses momentos, socializar ali, né? Que é importante também e faz parte, tá? Eu acredito muito no equilíbrio e eu trabalho muito em busca do equilíbrio. Acho que o equilíbrio funciona aí em tudo. Eu acho também que essa questão de você poder comer, né, de tudo, acho que é importante você se dar essa liberdade, né? Essa Sim, autonomia. Mas assim, comer pouco, né? Então, assim, aquele bolo que eu sei que ele tá carregado de açúcar, mas que é de repente de um aniversário que eu como um isso, pouquinho, né? Não isso. preciso comer uma fatia muito grande ou comer duas fatias, enfim. Acho que tem o Mindful Eating, ele ajuda muito nisso, né? Que é você Sim. comer com atenção plena, você Estar presente, estar né? presente no momento da alimentação, realmente no Criar dia que esse você ambiente, né, da refeição, que é importante, isso, soltar o celular um pouquinho. isso. E no momento que você for fazer uma refeição como essa, é realmente estar presente ali, porque às vezes tem gente que come e nem sente o sabor direito do alimento, né? Enfim, não curtiu. E aí Isso. acaba tendo vontade, não consegue perceber a saciedade, enfim. Então, perguntando em relação a desejos, Liana, o que você acha? Se estão perguntando o quê? Se existe realmente desejo? Ah, tá. Tem muitas pacientes que externam isso, né? Realmente, que ai, tem o desejo disso, daquilo. Mas eu acredito assim que se há desejos, a gente pode atender esses desejos, desde que a gente consiga nutrir não só os desejos, mas nutrir o organismo, tá? E assim, se você Eu vou tiver dar uma. Pode falar. não, eu digo assim, você falou do bolo, né? Se você tiver vontade, por exemplo, comi um bolo no final de semana. O importante é você não pular aquele lanche, por exemplo, substituir esse bolo pelo lanche. Se você quer comer o bolo, você lancha primeiro e depois você pode comer um pedacinho do Uhum. bolo, tá? E o importante é você retomar após essa, né, essa refeição Vida luxo que e livre segue, eu que você costumo dizer fez. vida que segue, né? Foi, Vida que não precisa segue, agora next, ficar vem pra próxima. preocupada, e continua a alimentação que você estava Exatamente. fazendo. Exatamente. Respondendo a tua pergunta aqui, Angélica, eu lembro da consulta, a primeira consulta que eu fui na médica quando eu estava grávida, inclusive a médica que ela me indicou. E a médica falou assim para mim, falou para o meu marido, olha, não cai nesse negócio de desejo, não existe desejo. Não, Aí e falam que tem foi que logo comer por falando, não dois, existe né? desejo, não existe negócio de comer por dois. Aí falou um monte de Não. coisa. Ela cortou logo o meu barato bem no início da gravidez. Então, É. assim, a gente sente vontade, né, de comer doce, a gente sente realmente vontade de comer determinadas coisas. Por exemplo, eu aqui em BH, senti muita vontade das comidas de Belém, né? O E que é aí que você até que eu sente mais consegui. falta de lá? Das Ai, comidas? tudo. Peixe. Peixe, eu sinto muita falta de peixe, que aqui não tem Aham. tanto peixe, né? E aí eu descobri um restaurante paraense aqui e fiquei super feliz. Então é isso, acho que você se permitir, né? Claro que você não vai ficar toda hora, tô com vontade de comer isso, com vontade de comer aquilo, porque aí são Isso. escolhas que você faz, né? Então não dá para ficar comendo doce toda hora, não dá para ficar comendo algo que esteja fora da. A Carla tá colocando aqui maniçoba, mais uma paraense aqui. Eu não conheço, viu, Não? maniçoba? Não. Parece uma feijoada, é bem gostoso Ah, também. tá, olha Mas aí. eu sinto muita falta, o que eu mais sinto falta é o peixe. Olha, minha mãe tá colocando da comida da mãe, comida da mãe, comida da avó, né? Mas eu Então, acho que o realmente, importante sente muita também falta. O importante também é você programar essa sua refeição livre, sabe? Então, Uhum, assim, nossa, vai ter um jantar, vou fazer um jantar no sábado, sei lá, um risoto, uma massa, enfim. Então, assim, fica fidedigno ali no seu plano, né? Vai seguindo seus hábitos alimentares saudáveis ao longo da semana e se permita, sem culpa. Se for para comer, fazer essa refeição, que seja sem culpa. E depois, uhum. você já, na refeição seguinte, você já retoma. Isso é o mais importante. Tem uma outra dúvida aqui. É válido fazer o monitoramento caseiro da glicose? Como aferir para as É grávidas? válido só se você for diagnosticado com diabetes gestacional, né? Se não, não tem necessidade de ficar fazendo, tá?
E muitas vezes eu atendo muitas gestantes com, né, diabetes gestacional e a gente faz um monitoramento para a gente poder identificar o que é que pode estar alterando ali. Por exemplo, a gente faz um monitoramento 24 horas. Eu peço para que ela faça em jejum, pós-refeição, mas só como monitoramento. Ela não fica aferindo o tempo todo, não, tá? Eu acho que de dúvidas seria isso. Eu queria, assim, que a gente deixasse algumas dicas, né? Eu separei algumas aqui. E aí eu queria ouvir algumas tuas também, do que a gente pode deixar, né? Tá, Para auxiliar, ou um resumo, ou algumas dicas, para a gente tá. fechar. Se tiver alguma pergunta, a gente responde aqui no final. Certo, Então, dicas combinado. para essas gravidinhas aí. Tá. Então, eu acho, primeiro de tudo, vocês têm que se organizar. Organizar a rotina de vocês. Tem que ter horário para refeições, para trabalho, para desacelerar. Tem que praticar exercício físico também, né? O exercício físico está muito associado. Claro que quando liberado aí pelo médico ou médica de vocês, mas o exercício físico, ele libera endorfina, né? Que é um hormônio aí também que do bom humor. Então, assim, é importante a prática de exercício físico para diminuir retenção líquida, né? Esse é um momento que as gestantes também não estão podendo fazer muita drenagem, então elas acabam se queixando muito da questão da retenção. Outra coisa, diminuir consumo de industrializados, corte industrializados, que vocês vão sentir uma diferença enorme, tá? Tanto na retenção quanto no ganho de peso. É muito importante. Leiam rótulos também dos alimentos que vocês vão comprar. Quanto menos ingredientes, melhor aquele alimento. Então, às vezes, a gente pega uma granola ali, que a gente pensa que aquela granola é super saudável, mas ela é cheia de açúcar. E muitas vezes não vem com o nome açúcar, tá? Ela vem como xarope de glicose, açúcar invertido, enfim, vem com inúmeros aditivos, conservantes. Então é isso, assim, leiam os rótulos também. Tenham autocuidado também, né? Procurem fazer uma atividade que faz bem para você. Faça, além da prática do exercício físico aí, procure ler, ver um filme que seja um filme mais tranquilo, relaxante. Nada de filme que vá estimular ou que seja estressante Deixar também. mais ansiosa não dá, né? E assim, evite, no geral, os beliscos, sabe? Fora de hora. Justamente para evitar com que você. Quando a gente belisca, a gente não sente que fez uma refeição completa. Então acaba virando uma bola de neve e a gente acaba comendo mais do que deveria. Então, assim, sente, faça a sua refeição. Se você tiver com vontade de comer alguma coisa, coma depois que você fizer essa refeição completa, tá? Isso é o E mais às importante. vezes Acho que deixa é de fazer a isso. refeição principal, né? Não pular refeições de jeito nenhum. Na gestação é importante a gente fazer aí de 3 em Não, 3 horas, eu digo tá? assim, às vezes fica beliscando muito e quando chega na hora da refeição principal, às Ah, vezes está sem sim. fome, né? Exatamente. E aí, com isso, né, pode até ter privação aí de proteína, né, que é tão importante na gestação e até de outras vitaminas e minerais também, tá? Então, por isso que não é importante. Então, quem quiser anotar aí, gente, quem quiser escrever aí Já esqueci. Grávida também tem a questão do Nossa, eu falo muito, esquecimento. eu falei, tem mesmo. Eu falo muito. Eu falei prática de exercício físico, falei Exercício para físico, autocuidado. autocuidado, escolher uma atividade aí que você gosta para fazer, até mesmo do exercício físico, né? Que não seja de alto impacto, que você procure ajuda aí de um profissional, que você faça uma meditação, faça um yoga, dança, né? Enfim, escolher algo que seja prazeroso para você, tá? E falei dos beliscos, né? Para não fazer beliscos fora de hora, para ter horário de refeição A também. rotina organizada, né? Você Criar uma falou. rotina, programar a sua refeição também. Quando a gente programa, a gente sabe exatamente o que vai comer e a gente fica mais fidedigno ali naquelas refeições. É mais difícil a gente fugir, né, delas. É basicamente isso. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode falar comigo depois no direct aí, que eu tô aberta para responder, tá bom? É muito rápido aqui, não dá tempo de falar tudo. Passa muito rápido o tempo, né? Eu separei Muito. algumas dicas também, tá? Que eu acho que vai auxiliar nesse momento, na questão de como lidar com essas emoções, né? Eu acho que a primeira coisa, a primeira dica é informação, né? Então, a primeira dica é informe-se. Então, busque um acompanhamento especializado, um acompanhamento multidisciplinar. Se você puder fazer acompanhamento com uma nutricionista,
para quem vai fazer o parto normal, uma fisioterapeuta, né? Então, esse Sim. acompanhamento multidisciplinar, eu acho que faz a diferença. Você lê, você se informar sobre a gravidez. Quando você lê, você tira suas dúvidas, você tem acesso à informação e isso te deixa mais segura, né? Com Então, eu certeza. separei também alguns livros para indicar para vocês. Vai aparecer em Ai, que vertigo, tá? maravilha. Mas, assim, só para compartilhar com vocês, depois eu coloco lá Ai, que legal. no meu Instagram. Esse aqui é a Bíblia da Gravidez, tá? Esse aqui eu ganhei de uma amiga Olha, especial. gente, até para dar de presente, Esse me já ajudou fica a muito dica porque aí. exatamente, é um compêndio assim que fala sobre muitas coisas assim da gravidez, desse passo a passo, mês a mês. Então acho que é uma forma, assim, ele é bem completo, tem muita informação. Esse livro aqui, Mãe Recém-Nascida, ele Ai, também já. tem uma série de exercícios, não sei se você conhece. É da Thaís Vilarinho, é excelente esse livro. Fala um pouquinho dessa angústia, dessa insegurança, desse modelo padrão da maternidade, de como lidar com isso. E ele te incentiva a escrever, sabe? A falar como você está se sentindo nesse momento. E também depois da gravidez, né? No pós-parto também. Então é muito Ai, que interessante. legal isso. E esse aqui, a maternidade, esse eu ainda não li todo. Eu comecei a ler, mas me indicaram, me falaram muito bem desse livro, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. O resgate do relacionamento entre mães e filhos, né? Porque vem os Que momentos legal. de incerteza, vem às vezes um arrependimento, uma culpa, uma frustração. Então, como lidar com tudo isso? Então, depois eu vou colocar lá no meu Instagram para vocês terem acesso aí, quem tiver interesse, é psicóloga Larissa Quaresma. Então, assim, buscar informação é primordial. Segundo, eu acho que você tem que ter paciência com você, né? Você está em construção, você é uma mãe em construção. Então, uma mãe, ela não nasce pronta, apesar de dizerem, né, coisas lindas, de que é como se a gente já nascesse pronta para a maternidade, mas não é. É um momento de construção. Então, mesmo que você tenha desejado muito engravidar, pode ser que você tenha, em alguns momentos, reações não tão positivas em relação à gravidez, né? E tá Você tudo bem, esperar né? e tá tudo bem, né? E vai passar. E o outro dia é um outro dia. Tem momentos em que você fica frustrada, frustrada com você, frustrada com o outro, né? Às vezes com a falta de empatia do outro. Enfim, com esse momento atual da pandemia. Sim. Então, são muitas coisas acontecendo. Então, essa parte de você realmente ter paciência com você mesmo é importante. Terceiro, aceite e respeite seus limites. Então, nós ficamos mais limitados mesmo em muitas coisas, né? Eu acho que é importante a gente aceitar e acolher as nossas emoções, os nossos medos, as nossas angústias, fazem parte desse momento. Então, é importante eu acolher tudo isso, entender o meu momento, né? Não querer dar conta de tudo e não ficar me culpando por isso. E pedir ajuda, né? Porque às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, né? Porque a sociedade nos impõe que a mulher dá conta de tudo, a mulher é mãe, a mulher trabalha, a mulher, enfim, toma conta do filho, mas a gente sabe que há uma sobrecarga nisso tudo, né? Então a Sim. mulher ela pode dar conta, mas com uma sobrecarga. Né? Então, o apoio é fundamental, mas você precisa pedir esse apoio, né? Porque às vezes a gente quer que o outro adivine que a gente está precisando de ajuda. Ou a nossa parceria, né? Companheiro, companheira, enfim. Pai, mãe, que às vezes estão muito presentes aí no momento da gravidez, pessoas próximas, amigas, que podem dar esse apoio. Aí, ó, estão colocando o nome dos livros, Os tá? livros. Então, muitas vezes a gente espera demais dessa parceria que a gente tem, né, do companheiro, mas às vezes a gente não pede ajuda. Então, é importante ter uma colaboração nesse momento, né? Quarta dica é programe-se. Então, programe sua rotina, que foi aquilo que você falou também, um pouquinho da rotina. Eu Sim. acho que é importante também você programar o seu plano de parto, programar as compras do enxoval, a preparação do quarto, a mala da maternidade. Quanto antes você conseguir se programar para deixar tudo organizado, menos ansiedade você vai sentir quando os dias forem chegando mais perto, né? De ter o bebê, enfim. Menos sobrecarregada você vai ficar. Então, fica mais fácil de lidar com a ansiedade dessa forma, tentando resolver mês a mês algumas coisas do que dá para resolver.
E quinta, minha dica é aproveitar a viagem, né? Aproveitar o momento, curtir, né? Por mais que ele traga muitas angústias, ele é um momento mágico para as mulheres, é um momento que é um momento só nosso, né? De mulheres. Então, eu acho que é importante a gente curtir esse momento com as pessoas próximas, nossos amigos, nossos familiares. Então, eu, por exemplo, eu fiz a revelação pelo Zoom, né? Então, é isso, Perfeito. mas eu não perdi o momento, né? Aquele momento para mim era especial, de compartilhar com aquelas pessoas qual seria o sexo do bebê. Então, assim, foi muito legal, foi muito importante. Então, conversar com pessoas, né? Que foi aquilo que eu falei lá no início da live, conversar com pessoas que estejam no mesmo momento que você é importante, né? Porque vocês É, trocam experiências, porque às vezes o outro que está num outro momento, ele não vai entender as tuas angústias. A Angélica está falando, aproveitar porque o barrigão dá muita saudade. Exatamente, né? Aproveitar lá a barriga, fazer foto, foto em casa mesmo, para registrar esse é. momento, né? Tem muitos Curtir os... profissionais que estão indo em casa, né? Estão fazendo aí também, com todo Isso. cuidado, dá para fazer. Então, se você fica recheado de muito medo, muita angústia, né? Você não consegue nem curtir lá o ultrassom quando você vai fazer, quando você vai ver seu bebê, né? Então, é importante, acho assim, aquela coisa que você falou do autocuidado, né? Dormir, cuidar do sono, descansar, Sim. relaxar, fazer uma massagem, né? Uma Desacelerar drenagem, também, né? desacelerar, Se exatamente, evitar permitir sobrecarga de desacelerar. trabalho. Então, assim, no trabalho, né, informar se for o caso que você está sobrecarregado, dividir tarefas, acho que isso é importante, você Sim. aceitar esse momento, curtir esse momento. Porque depois ele passa, pelo menos é o que eu ouço falar, né, das grávidas aí, das mamães, é que sentem falta desse momento. Né? Até quando a gente está planejando o casamento, todo aquele turbilhão de emoção, depois que passa, a gente sente falta. É, Imagina da gravidez, né? Que é esse momento tão mágico, né? Sentindo o bebê na barriga. Então, realmente é um momento assim único. E eu acho que é importante a gente acolher tudo isso, entender o nosso momento, aceitar e curtir, né? Resumindo tudo que eu falei, a busca da informação, né, Juliana, ela faz toda a diferença. Então, você total. ter Você profissionais te acompanhando, uma boa obstetra, uma boa nutricionista, um acompanhamento psicológico, né? Se a você conseguir informação, né? E fazer, informação gera exatamente, segurança. Então, é exatamente. notório, assim, quando eu tenho pacientes que têm acompanhamento, sabe, com psicólogas, né? E é notório, assim, a diferença, né? A segurança também. Então, tudo isso é muito Uhum. importante. Então é isso. Acho que espero que a gente tenha conseguido aí atingir, tirar todas as dúvidas. Pelo que eu olhei aqui, não faltou nada. Os livros estão aqui, tá? Que eu indiquei, mas eu vou colocar lá no Instagram. Amei os livros, que aí já dá para dar de presente também para amiga que tá É, grávida. Super dica. é. Adorei. Assim, acho que a minha mensagem final é isso, é curtir, né? É se aceitar, se acolher nesse momento, procurar ajuda, procurar apoio, a sua rede de apoio, né? Aquelas pessoas que estão próximas de você, pai, mãe, Sim. marido, né? Sogra, enfim, as pessoas, amigos, né? Pessoas que estão no mesmo momento com você. Facilita bastante. E essas lives estão ajudando muito, né, Juliana? Assim, Muito. muita informação na internet. E tem auxiliado, assim, eu tenho acompanhado algumas, né, do que eu tenho conseguido, assim, tem enriquecido muito, Que né? bom, Então, né? acho Porque que dá é para... informação aí para somar, realmente. Sim. Larissa, queria agradecer imensamente, tá? O convite, o seu convite, o convite da clínica. Estou sempre aberta aí. Se tiver ficado dúvidas quanto à alimentação na gestação, podem me mandar DM, que aí a gente vai esclarecendo, não O tem teu, o problema. teu Instagram, fala aí pro pessoal, Juliana. É o julianabezerra.nutri. Alguém escreve aí para mim que me segue? Alguém escreve, é @julianabezerra.nutri, tá? Então, O meu também, quem acompanhe puder lá. escrever aí, também eu coloco algumas dicas. E material, acho que esse material que a gente, né, coloca na internet, esse material gratuito ajuda muito. Quem puder colocar o meu Sim. aí, psicóloga Larissa Quaresma. E o Instagram da Juliana também bem completo, com muitas dicas, né, Juliana? Eu tô sempre postando, eu posto muito nos stories, e eu tô sempre
falando alguma coisa relacionada à gestação também, tá? Então é isso, eu tô fazendo atendimentos online também. Quem quiser, tiver interesse, fala comigo por DM. Ou quem quiser também tirar só alguma dúvida, pode falar, que aí a gente vai conversando, tá certo? Então, muito obrigada.